Notícia da internet. Reservatório que abastece São Paulo atinge pior nível da década. Em uma das represas que faz parte do sistema que abastece a capital e outros 10 municípios, a água está 18 metros abaixo da sua capacidade. O que você viu foi uma situação do cotidiano. Infelizmente, uma triste situação dada pela seca na região sudeste do Brasil. Mas por que esta situação abriu a nossa discussão sobre logaritmos e suas propriedades? Porque esta situação é uma situação matemática. Dizendo de outro modo, nós podemos representar toda esta situação de seca especificamente por meio de logaritmos. Quer entender melhor isso? Nós vamos criar uma situação matemática que reflete diretamente o que você assistiu. Vejamos. Se um reservatório perde por evaporação 10% da água que contém em um mês, em quanto tempo a água se reduzirá a 1/3 do que era no início se não chover? Você viu? A situação descrita no início da aula pode ser muito bem definida por uma situação matemática. E essa situação matemática passa pelos logaritmos e suas propriedades. Portanto, eu vou deixar essa questão, por enquanto, aqui na espera. No fim da nossa conversa, nós voltamos a ela para propor uma solução. Antes, vamos estudar aquilo que resolve essa situação matemática, ou seja, as propriedades dos logaritmos. Vamos então conhecer e aprender a dominar a primeira propriedade dos logaritmos. Eu me refiro ao logaritmo de um produto. Veja, o logaritmo do produto B vezes C na base A, válidas as condições de existência, é igual ao logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A. Por que isto é assim? Vamos fazer uma demonstração. Lançando mão de 3 sistemas de logaritmos. O primeiro, logaritmo de B na base A igual a x. Aplicando a propriedade sobre esse sistema, A elevado a x é igual a B. Vamos deixar isso guardadinho. Segundo sistema, logaritmo de C na base A é igual a y. Aplicando a definição, A elevado a y é igual a C. Igualmente, vamos deixar guardadinha esta expressão. Agora vamos para o terceiro sistema de logaritmos, B vezes C na base A é igual a Z. Aplicando a definição, A elevado a Z é igual a B vezes C. Agora, esta última expressão, A elevado a Z é igual a B vezes C, eu não vou deixar esperando não, vou usá-la agora. A elevado a Z é igual a B. Mas o que é B? Veja ali na primeira expressão que eu deixei guardada que B é igual a A elevado a x. Vezes C. Veja na segunda expressão que nós deixamos esperando que C é igual a A elevado a y. Daí nós temos que A elevado a Z é igual a A elevado a x vezes A elevado a y. No segundo membro dessa expressão, nós temos o produto de 2 sistemas de potência de mesma base. O que fazemos? Repetimos a base e somamos os expoentes. A elevado a Z, então, é igual a A elevado a x mais y. Agora nós temos a seguinte situação. De um lado da igualdade um sistema de potência, de outro sistema de potência. As bases são iguais, podemos igualar os expoentes. Z é igual a x mais y. Então, o que é Z? Voltando ao começo da nossa conversa. Z é igual ao logaritmo de B vezes C na base A, que é igual a x. Mas o que é x? Voltando lá para o início, x é o logaritmo de B na base A, mais y. Voltando igualmente ao início, y é logaritmo de C na base A. Demonstrada está, portanto, a propriedade do logaritmo do produto. Bom, você deve estar imaginando. Se há logaritmo do produto, há logaritmo do quociente. Exatamente isso. Vamos verificar essa propriedade. O logaritmo de um quociente B em razão de C na base A é igual ao logaritmo de B na base A menos o logaritmo de C na base A. Você vai observar que a diferença entre o logaritmo do produto e o logaritmo do quociente é que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos na mesma base e o do quociente é a diferença dos logaritmos na mesma base.
Assim como eu demonstrei a primeira propriedade, eu vou desafiá-los a demonstrar esta segunda propriedade seguindo os mesmos passos que nós seguimos no primeiro caso. Legal? Vamos então seguir para a terceira propriedade. Aí nós temos o logaritmo de um sistema de potência, base B elevado a um expoente C. Logaritmo de B elevado a C na base A. A é a base do sistema de logaritmos. Isso é desenvolvido da seguinte maneira: C, o expoente, vezes o log de B na base A. Vamos entender como esta situação chega a este ponto. Vamos lançar mão, então, de dois sistemas de logaritmos. O primeiro, o logaritmo de B elevado a C, que é um sistema de potência, na base A, é igual a Y. Aplicando a definição a esse sistema, A elevado a Y é igual a B elevado a C. Guarde essa expressão aí por enquanto. Segundo sistema, logaritmo de B na base A é igual a X. Aplica-se a definição, obtendo-se A elevado a X é igual a B. Guarde essa expressão também. Voltemos à primeira expressão. A elevado a Y é igual a B elevado a C. E vamos fazer nesta expressão uma substituição simples. A elevado a Y é igual a B elevado a C. Mas o que é B? Nós vimos que na segunda expressão que nós obtivemos e que ficou esperando, que B é igual a elevado a X. Repetindo o C, que é o expoente do B, nós vamos ter A elevado a X elevado a C. Potência de potência. Logo, nós vamos ter que, sendo as bases iguais, nós podemos igualar os expoentes. Ou seja, Y é igual a C vezes X. Bom, substituindo, o que é Y? Nós vimos lá no início, no primeiro sistema de logaritmos, que Y nada mais é do que o logaritmo de B elevado a C na base A. Substituímos. Que é igual a C, que nós vamos deixar ser mesmo, que é o expoente do sistema de potência originário, vezes X. Mas o que é X? Nós vimos lá no início, no segundo sistema de logaritmos, que X é igual ao logaritmo de B na base A. Portanto, nós vamos ter que o logaritmo de B elevado a C na base A é o expoente C vezes o logaritmo de B na base A. Aí está a demonstração do logaritmo de um sistema de potência. O que faremos com isso? Vimos três propriedades. Nós vamos voltar ao problema que nós deixamos indicado lá no início da nossa conversa para propor uma resposta àquela situação matemática. Se um reservatório perde por evaporação 10% da água que contém em um mês, em quanto tempo a água se reduzirá a 1/3 do que era no início se não chover? Vamos propor uma solução para esta situação matemática. Nós vamos chamar de Q a quantidade de água no reservatório. Ainda, vamos entender que em um mês, esse reservatório perde 10% da quantidade inicial que ele tinha. Ou seja, a quantidade Q menos 10% dessa quantidade. 10% é 0,1. 1Q menos 0,1Q me dá 0,9Q. Ali eu escrevi Q vezes 0,9. Deixe isso guardadinho. E em 2 meses? Ora, se em um mês é Q vezes 0,9 elevado à primeira, em 2 meses é Q vezes 0,9 elevado ao quadrado. Em 3 meses é Q vezes 0,9 elevado ao cubo e assim por diante, de tal modo que em N meses, que é o que nós queremos calcular, nós vamos ter que a quantidade é Q vezes 0,9 elevado a N. Qual é a nossa tarefa? Calcular N para que esse valor seja igual a 1/3 do que era no início, conforme o enunciado do problema. Como faremos isso? Bom, nós vamos tomar a expressão Q vezes 0,9 elevado a N, que é a quantidade que nós vamos ter depois de um certo tempo, que é igual a 1/3 vezes Q, 1/3 da quantidade que era no início. Isso é uma imposição do problema. Q pode ser cancelado de um lado e de outro da igualdade e vai restar 0,9 elevado a N, que é igual a 1/3. Quando aplicamos logaritmo de ambos os lados, nós vamos ter que o primeiro membro é dado pelo logaritmo de uma potência e o segundo membro é dado pelo logaritmo de um quociente. Logaritmo de uma potência, o expoente vezes logaritmo da base, n vezes logaritmo de 0,9, que é igual ao log de 1/3, eu repeti. N vezes 0,9 nada mais é do que 9 décimos, 9 sobre 10, que é igual ao log de 1/3, repetimos.
Mais adiante nós vamos ter logaritmo de 9 sobre 10. 9 sobre 10 é um quociente. O logaritmo do quociente é igual à diferença entre os logaritmos log de 9 menos log de 10. Logaritmo do numerador menos logaritmo do denominador. A mesma coisa, logaritmo de um quociente no segundo membro, log de 1/3 é log de 1 menos log de 3. Vamos ver ainda que 9 pode ser convertido em 3 ao quadrado se nós fatorarmos o 9, decompondo-o em fatores primos. N que multiplica log de 9, que é 3 ao quadrado, menos o logaritmo de 10 na base 10. Aí você vai dizer, mas não tem a base ali, eu não estou vendo a base. Quando a base não aparece, ela vale 10. Logaritmo de 10 na base 10 vale 1, aplicando a definição. Assim como no segundo membro, o logaritmo de 1 na base 10, você viu, logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Sobra apenas menos logaritmo de 3 na base 10. A base não aparece, quando ela não aparece, ela é decimal. Temos então que n que multiplica, dentro dos parênteses, logaritmo de 3 ao quadrado. Como é que se desenvolve o logaritmo de uma potência? O expoente 2 vezes o logaritmo da base, log de 3, menos 1. Repetimos o segundo membro. Temos então que n que multiplica 2, substituímos o valor do logaritmo de 3, que pode ser obtido numa calculadora ou numa tábua de logaritmos, 0,4771 menos 1, que era o que nós já tínhamos, que é igual a menos log de 3, portanto, menos 0,4771. Se nós fizermos o cálculo 2 vezes 0,4771 menos 1, nós vamos obter menos 0,0458, que é igual ao que nós já tínhamos no segundo membro. Bom, calculando daí o valor de n, fazendo menos 0,4771 sobre menos 0,0458, nós vamos ter um valor de n igual a 10,4 meses. Para responder essa questão, portanto, a água da represa será 1/3 do que havia no início, pouco mais de 10 meses depois, perdendo 10% do seu volume por mês. Por hoje nós vamos ficando por aqui, esperando você na nossa próxima aula. Até mais!